segunda parte do nosso último dia do evento agora vai ser uma entrevista com a coordenadora do curso, Luciene Colli. A gente vai tentar conhecer um lado da Luciene aí que quase ninguém sabe. Então vamos lá, vamos ler um pouco o currículo dessa pessoa sensacional. Luciene Rinaldi Colli atualmente é professora titular da UFV, é advogada e é coordenadora do curso de Direito do Unifagoc. É bacharel em Direito pela UFJF e mestre pela UFV. Boa noite, Luciene, tudo bem? Ei, querido Ronan, meus alunos, professor Bruno Zampier, que me fez dar uma gargalhada aqui, talvez a melhor do dia, quando falou que os meus alunos se reportaram a mim como Tia Lu. Na verdade, sou eu mesmo, gente. A Tia Lu não tem outra, não, é eu, tá? Tudo bem, Ronan. Fica aí, divide a tela comigo. Hoje a gente vai conhecer um lado sem censura da professora Luciene. Não foi isso que a gente combinou, não. A gente vai falar do aspecto profissional. Ó, já vou deixando avisado aqui. Quem quiser saber, pode mandar pergunta aí no chat que eu vou fazer os questionamentos para ela aqui. A gente pode passar a pergunta, né? Tipo assim, passo. Não, tem que responder tudo. Então, para começar, conta pra gente como que foi o início no direito. Você sempre quis fazer direito, descobriu depois, entrou por acaso? Como que foi? Eu queria ser bailarina, Ronan. Eu não queria fazer direito, eu não queria fazer nada que não fosse balé. Eu sempre... o Bruno aí dizendo que está aqui assistindo. Vou ver aí, Bruno. Obrigada. Na verdade, Ronan, eu sou a mais nova de uma família de 5 filhos, de uma mãe que sempre ficou em casa cuidando dos filhos, né? E o estudo sempre foi o foco da nossa educação. Tem que estudar, tem que ter independência financeira. E foi assim que todo mundo foi criado lá em casa. Aí a cachorrada vai começar a latir. E, na verdade, eu sabia que eu tinha que fazer uma faculdade, que eu tinha que me formar e tinha que ter uma profissão que me desse uma condição financeira para ser independente. Mas eu não pensava em fazer direito até aproximadamente meu segundo ano do ensino médio, né, que na época era o colegial. E eu comecei, então, eu gostava muito de história, de português, de geografia, essas disciplinas da área de ciências humanas, e pensei que no vestibular eu iria escolher essa área. Mas eu tinha minha irmã médica, que era o meu exemplo, minha irmã mais velha, e eu sempre ouvia que eu tinha que fazer medicina. Eu entrei muito nova na escola. Eu fiz vestibular com 16 anos. Eu tinha acabado de fazer 16 anos quando eu fiz o vestibular. Eu fiz o vestibular para medicina na UFJF e não fui aprovada. Eu fui excedente, mas também não fui chamada para entrar. E aí, nesse ano, eu me mudei para Juiz de Fora, fui fazer cursinho e tentei, fiz todo o cursinho preparatório para medicina e resolvi mudar em setembro. Em setembro, quando eu fui fazer minha inscrição para o vestibular, eu falei, eu não quero fazer medicina. Eu prefiro a área de ciências humanas. E fiz para direito, que foi a opção assim que mais eu me afinava. Eu não tinha ninguém na minha família, próximo a mim, que fosse da área do direito. Isso foi em 1987, quando eu fiz o vestibular para direito, fui aprovada, e entrei na UFJF em 88. Inclusive, hoje, a diretora do curso de Direito da UFJF, ela formou comigo, a professora Aline Passos. E fiz a minha faculdade, eu me tornei convicta que o direito era a minha profissão e que eu queria, como o professor Bruno Zampier, ele disse que nunca quis ser advogado, a única coisa que eu sabia é que eu queria ser advogada. E eu comecei a fazer estágio como voluntária na Defensoria Pública no 6º período, porque o estágio você só podia começar a fazer no 7º. Eu comecei a fazer como voluntária, tipo, não era o estágio supervisionado, né? Eu era uma voluntária para o estágio no 6º período, e a partir daí eu fiquei do 6º ao 10º período fazendo estágio na Defensoria Pública de Juiz de Fora. Naquela época só tinha 2 defensores em Juiz de Fora, um para a área de família
e um para a área criminal. E o meu estágio foi na área de família. Tanto é que a minha advocacia hoje, o grosso da minha advocacia é na área de família. Porque eu comecei no direito de família, eu sou apaixonada com direito de família. E o direito penal na faculdade foi a minha monitoria. Eu fui monitora de direito penal. E fui monitora de estágio também de prática jurídica em direito penal. Então, eu conjugava essas duas áreas. E a única certeza que eu tinha era que eu queria ser advogada. E, ao final, só da graduação, é que eu pensei que se eu viesse a fazer um concurso, é que seria para a Defensoria Pública, onde eu advogaria, como eu já fazia no meu estágio, ou para professora, entendeu? E foi isso, assim, eu fui me identificando com o curso, com as disciplinas, mas o que mais me motivou foi quando eu comecei a fazer estágio. Aí não teve jeito, eu me entreguei absolutamente, como eu me entrego até hoje, absolutamente. A minha história é até parecida com a sua no início. Entrei sem querer no direito e acabei me apaixonando quando eu entrei em estágio na Defensoria Pública também. Tem Muito bom jeito, saber dessa parte aí. tem jeito não. Conta pra gente como que era a sua rotina na faculdade, antes do estágio e depois com o estágio. E a vida social também, como é que era? É, tudo muito intenso, a vida inteira, até hoje. Assim, os três aspectos, tanto a dedicação para os estudos, quanto a dedicação para a vida social, quanto a dedicação para as coisas que complementavam a minha educação. Eu tenho, por mim, para mim, que a educação não é só ir para a escola e aprender o ensino formal. Eu tive a oportunidade de fazer inglês, de estudar piano, eu sou formada em piano, eu sou formada em inglês, e fazia balé, fiz balé, né, durante grande parte da minha vida. Então, quando eu fui para Juiz de Fora, eu fui muito nova, porque eu fui fazer o cursinho, como eu disse para vocês, aos 16 anos eu fui morar sozinha em Juiz de Fora. E morava sozinha em Juiz de Fora, num apartamento que meu pai podia manter para mim. E aí eu fazia 4 horas de balé diárias, fazia as horas de balé, elas começavam às 5h30 da tarde, eu chegava em casa às 10h30 da noite. E eu ia da faculdade para casa, da casa para o estágio, quando eu comecei a fazer estágio, do estágio eu já ia direto para o balé, levava lanche e tal. Porque eu morava sozinha, eu não tinha nem motivo para poder voltar para casa, assim, para encontrar com alguém. Então eu já ficava direto. Então, eu nunca, eu não posso, eu não sou, meninos, eu não sou capaz de dizer para vocês que eu era uma pessoa que chegava em casa e sentava para estudar. Depois da faculdade eu chegava, fazia meu almoço, que eu nunca gostei de comer na rua no almoço, eu almoçava em casa. E daí eu já saí, só chegava em casa às 10 horas da noite. Então a minha vida sempre foi assim, sabe? E eu acho que eu não consigo fazer diferente. Se eu aposentar e meus filhos e meu marido me colocarem num asilo, que hoje chama Instituição de Longa Permanência, eu vou virar faxineira do asilo, eu vou dar aula no asilo de alguma coisa para aquelas velhinhas, entendeu? Mas eu não consigo ficar parada, não tem jeito. Entendi. Então, desde sempre foi assim, né? E é assim até hoje. Espera aí um pouquinho. Luciene, acho que um dos grandes medos de quem está formando hoje em dia no direito é o que vai fazer depois para quem quer seguir na advocacia. Quem quer seguir no concurso público já tem esse direcionamento de que o necessário vai ser estudar muito. O que você fez quando você formou? 10º período, formatura, e aí? O que fazer depois? Então, não sigam, como a tia Lu disse, o meu exemplo, assim. Eu casei, eu formei em janeiro de 93 e em abril de 93 eu estava casando grávida de 5 meses. Eu morava em Juiz de Fora, meu namorado na época morava em Ubá e eu engravidei e eu falei, e agora? Né? Eu, assim, a única certeza que eu tinha era que eu queria ter meu neném, que eu queria trabalhar e ter minha independência. E aí eu vim para Ubá porque eu tinha a minha família, né?
para me dar o apoio que eu precisava. E a decisão de casar foi uma decisão muito pensada, assim, tanto que eu casei em abril, já estava grávida de quase 5 meses, porque eu pensei muito sobre as escolhas que eu faria para minha vida. Uma coisa que eu quero deixar claro para todo mundo que está me ouvindo, meus alunos queridos, né, que eu sempre tive foco, assim, eu fazia um monte de coisa, mas eu fazia as coisas que eu queria. Eu nunca fiz o que eu não quis. Então, quando eu optei pelo casamento, eu sabia que a minha jornada ia ser muito difícil, porque, afinal de contas, eu queria ser independente financeiramente e eu queria dar certo, né? Eu podia contar com meu pai, que me deu um lugar para morar e me deu uma estrutura para poder trabalhar. Eu tinha um escritório, eu abri um escritório logo quando eu vim para o bar, em março. Eu não fiz concurso, né? Eu vim para o bar e falei, vou advogar. Era o que eu queria, que eu sempre quis. E aí eu abri o escritório, tive um apoio de um advogado aqui em Bar, que acabou sendo assassinado dentro do seu escritório, que eu tenho ele na minha lembrança, no meu coração, com muita saudade, que é o Dr. Luiz Carlos Rinco. Ele era vizinho da minha família, na Rua Belo Horizonte, e ele mandava alguns clientes para mim. Isso entre março de 93 a setembro de 93. Por que eu coloco esse marco? Porque quando eu cheguei em março, um eletricista, março de 93, um eletricista que trabalhava para o meu pai, ele estava com uma audiência marcada no tribunal do júri, porque ele havia matado o sogro com uma facada aqui no pescoço. E o advogado dele era um advogado de Barbacena que faltou ao júri que havia sido designado anteriormente. E o Bar, naquela época, não tinha defensoria pública. Tinha servidores do Estado que auxiliavam na defensoria pública quando eles eram bacharéis em direito. E aí eu cheguei no fórum, logo quando eu formei, e me apresentei para o juiz criminal. E falei, ó, acabei de formar, os 2 juízes que tinham na comarca na época, acabei de formar e preciso trabalhar. As pessoas precisam me conhecer. Eu não tenho pai advogado, não tenho mãe advogado, não tenho irmão advogado, não tenho parente advogado aqui em Bar. Eu quero advogar e o senhor pode me nomear quando precisar. Ele falou, tem um júri aqui. E esse júri era do eletricista do meu pai, que havia matado o sogro. Aí, meninos, aí começou meu serviço no tribunal do júri, né? Que é o que eu amo fazer. Assim, eu tenho que fazer pouco júri, porque eu gasto muita energia fazendo júri. E aí eu fiz o júri em março e o júri foi muito bom. Eu absolvi ele de uma forma maravilhosa. E aí eu montei o escritório, esse advogado mandava alguns clientes para mim, e a gente passou muito aperto. Eu e meu marido, no começo, passamos muito aperto, até que minha filha nasceu em setembro do mesmo ano. Só que em junho, eu grávida, eu fiquei sabendo, naquela época a gente não tinha internet, não recebia e-mail, não tinha WhatsApp. Eu fiquei sabendo por um telefonema de uma amiga minha que ia ter um concurso para professor na Universidade Federal de Viçosa. O curso de Direito havia sido criado em 92 e eles estavam contratando professores paulatinamente à medida que o curso ia crescendo. Então, eu tinha só a graduação, eu não tinha pós nenhuma, não tinha feito mestrado, eu tinha 23 anos. Eu me inscrevi para um concurso de direito civil, de processo civil, na verdade. Eu fiz esse concurso em julho, a inscrição foi em junho, eu fiz o concurso em agosto, na verdade. Eu estava grávida de 8 meses. E fui aprovada, mas fui aprovada em segundo lugar. E o primeiro lugar que foi aprovado, ele foi contratado, era uma vaga só para direito processual civil. Mas logo em seguida teria um concurso de penal. E o concurso de penal, o edital seria publicado possivelmente, né? Eles me disseram que seria em agosto e eu poderia fazer a prova. O que aconteceu? Minha filha nasceu em setembro, o edital foi publicado e eu consegui me inscrever logo após o parto. Eu fiz a prova, na verdade, quer dizer, eu me inscrevi, salvo engano, antes do parto, porque eu fiz a prova em outubro. Eu tinha 40 dias de parto, que eu tinha acabado de parir, né?
E aí eu fiz a prova e passei. Mas o mais legal, Ronan, e todos os alunos que estão me ouvindo, é que a minha banca avaliadora na época, em 1993, em outubro de 93, eram duas personalidades muito bacanas, eram três personalidades muito bacanas do mundo jurídico, que eu não as conhecia. Então, assim, eu não fiquei com medo, constrangida, porque eu não sabia do grau da importância dessas pessoas que estavam me avaliando, que era o ministro do STJ, na época, o ministro Vicente Sernicchiaro. O Vicente Sernicchiaro, ele tinha decisões brilhantes acerca do movimento do sem terra naquela época. Ele era a favor da tese do estado de necessidade do movimento dos trabalhadores sem terra para as ocupações de terra que eles faziam. Ele tinha sentenças brilhantes, pareceres brilhantes também. Foi o Fernando Galvão, que já esteve conosco aqui no Unifagoc fazendo palestra. Ele era professor de Direito Penal da UFV e hoje ele é professor da UFMG, meu grande amigo, autor de vários livros de penal. E o professor Afrânio Silva Jardim, que era promotor de justiça e que hoje é procurador aposentado no estado do Rio de Janeiro. Então, a minha banca ela foi composta de pessoas muito top, só que eu não sabia quem eram, então não fiquei constrangida. E aí eu passei também em segundo lugar. Só que o primeiro lugar também havia passado numa prova da UFMG, para professora, e ela tomou posse na UFMG, e eu consegui assumir, então, em 15 de abril de 94, a cadeira de Direito Penal e Processo Penal do curso de Direito da UFV, onde eu estou até hoje. E aí teve toda uma história até eu chegar no Unifagoc, né? Ronan? Você manteve a advocacia em Ubá na época que entrou no FB ou não? Ou fez essa transferência para lá, do escritório? Não, eu sempre fiquei em Ubá, né? Sempre trabalhei em Ubá. E a minha advocacia eu optei, sabe, Ronan, por não trabalhar na área criminal cotidianamente. Na área criminal eu trabalho com violência doméstica e trabalho com alguns crimes relacionados à violência sexual, estupro e homicídio, tribunal do júri, né? Os crimes dolosos contra a vida. O que eu gosto de fazer é júri, faço júri, gosto de júri, faço bastante júri em Viçosa. E a gente está até com um júri marcado agora para a semana que vem, que eu fiquei sabendo que vai acontecer aqui em Umbá. É um júri do dia 23. Eu achei até que aqui na comarca não fosse acontecer júri, mas a gente vai ter um júri aqui dia 23 e eu vou fazer. E aí sempre fiquei aqui em Umbá. Eu vi até que o Dantas perguntou aí, né, como é que eu consigo conciliar estudo e a família. Eu sou uma pessoa, eu não posso dizer que eu seja organizada. Eu sou uma pessoa focada. Então, assim, tudo que eu peço para fazer, tudo que eu pego para fazer, eu faço. Posso fazer correndo, apavorada, desesperada, cansada, reclamando, mas eu faço. E eu tenho meus horários de família que eu não deixo de fazer porque eu estou cansada ou porque eu estou reclamando. Eu não me acho vítima das coisas que eu tenho que fazer. Então, para todos os alunos que estão me ouvindo, quando vocês me veem saindo da faculdade às 10 horas da noite, depois de um longo dia de trabalho, eu ainda chego em casa, eu cuido dos cachorros, eu tenho 4 cachorros, eu tenho que dar comida, eu arrumo a cama deles, eu cuido da alimentação da minha família, né, meu marido, meu filho quando está em casa. Então, assim, eu não reclamo. Quer dizer, na verdade, eu reclamo, mas eu não deixo de fazer e não me acho vítima de nada. Eu me sinto no direito de reclamar e quem me ama tem que me ouvir, porque senão eu vou ficar doida, né? É isso, e é dessa forma. A Raquel fez uma pergunta aqui que eu também queria fazer. Qual que é a sua opinião? Como que você enxerga hoje a questão da mulher no mundo jurídico, principalmente dentro da advocacia criminalista? Você acha que existe muito preconceito? Ainda é um desafio para a mulher entrar nesse mercado? Não, não acho não. Eu acho que esse discurso ele não se sustenta. A gente é foda, mulher é foda, a gente é inteligente. Como diz a Marinela, que passou para a Aline me diz, a gente consegue carregar um monte de pratinho em 2 braços. Não acho que tem esse tipo de dificuldade, não.
Quando as pessoas sentem esse tipo de dificuldade, eu acho que é porque elas se sentem obstruídas por alguma coisa, sabe? E eu penso que o obstáculo ele tem que ser vencido. E o maior obstáculo da nossa vida é a gente mesmo. As barreiras somos nós que criamos, ou somos nós que a enxergamos como barreira. Na verdade, dificuldade tem para todo mundo, em qualquer situação. Homem, mulher, criança, adulto, idoso, deficiente, não. Todos nós temos dificuldades imensas, familiares, sociais, econômicas, políticas. E a questão da mulher em si, na carreira, eu não vejo esse tipo de dificuldade, não. Já vivi muitas situações que a minha condição de mulher poderia ter me deixado numa situação muito difícil. Mas aí, nessas horas, eu falo que no meu braço corre sangue de homem. Quer dizer, eu sou machista, né? Porque nessas horas eu não deixo a pessoa achar que a minha condição pode ser um obstáculo para que eu não consiga aquilo que eu pretendo conseguir. Entende, Renan? Ronan, e eu ainda falo que mulher tem uma vantagem absurda, porque mulher usa batom vermelho em qualquer situação. Excelente. Uma coisa que eu tenho muita dúvida. Você participou do processo de abertura do curso de Direito aqui na época FAGOC, não participou? Então, Ronan, não. Eu, da criação do curso e da autorização, porque o processo de criação de um curso, ele é bem longo e ele criado, ele precisa ser autorizado. Após autorizado, ele começa a funcionar e após o quarto para o quinto ano e até o sexto ano, ele pode passar pelo processo de reconhecimento. Então, o curso de Direito ele foi autorizado em 2011. Quem foi a pessoa extremamente responsável pelo processo de autorização do nosso curso, que foi com nota 5 no MEC, foi a professora Valéria Braga. A professora Valéria Braga, os alunos da primeira e da segunda turma do nosso curso conhecem, sabem quem é ela. Ela é uma pessoa brilhante, ela é de Visconde do Rio Branco, formada em Direito, filha do Dr. Diogo Braga, um dos advogados mais brilhantes da cidade de Visconde do Rio Branco. E a doutora Valéria Braga, ela se tornou professora da UFV muito jovem. Quando eu passei no concurso na UFV, quando eu tomei posse em 94, quando eu fiz o concurso em 93, a professora Valéria estava lá. Ela era coordenadora do curso. Em 96 ela aposentou e eu assumi a coordenação do curso de Direito da UFV, no lugar dela. Então, vejam bem como que existem pessoas que são anjos de verdade, porque hoje a gente está ouvindo a palavra anjo aí na Globo, né, nos noticiários aí falando sobre o anjo do governo. Na verdade, o meu anjo foi a professora Valéria Braga, tanto na UFV quanto no Unifagoc, porque ela me recebeu como uma filha na UFV e depois no Unifagoc ela criou o nosso curso de Direito, na época Fagoc, e ao criar ele foi autorizado com nota 5 pelo MEC e no primeiro dia que ele começou a funcionar eu estava lá, porque ela me indicou, digamos assim, né? Ela falou de mim para o nosso diretor à época, o professor Marcelo Andrade. Nessa época, eu já não era dedicação exclusiva na UFV. Então, eu pude assumir a direção do curso de Direito da FAGOC, na época, onde eu estou até hoje, né? Mas eu não participei do processo de criação. Eu estou no curso desde o primeiro dia do seu funcionamento, quando recebemos os alunos. Professora, o Anderson mandou uma pergunta, é o seguinte, ele quer saber se dentro da sua carreira tem algum caso que te marcou, além daquele primeiro que você já contou do seu primeiro júri, mas tem algum outro caso que marcou a sua história? Tem um caso de um júri que eu fiz em Viçosa, tem muito tempo isso, que foi um infanticídio, que era uma senhora analfabeta que tinha sido vítima, ela estava grávida de 6 meses. Eu falo analfabeta por quê? Porque o comportamento dela no júri uma pessoa muito pueril, muito simplória, ela não entendia o que estava acontecendo com ela, apesar dela não ter nenhuma deficiência, não portar nenhuma deficiência.
Mas ela, grávida, ela morava na zona rural, lá da região de Viçosa, e ela grávida dos 6 para 7 meses, ela já sofria violências físicas do companheiro. E ela teve uma relação extraconjugal grávida. O companheiro descobriu e ela passou a ser muito ser viciada, né? Ela apanhava, ela tinha um histórico muito triste, doméstico, familiar. Neste caso, ela, aos 9 meses, ela apanhou. E o que se sabe, porque assim, quando eu conheci o processo, porque eu fui nomeada para fazer o júri dela, quando eu conheci o processo, a situação era que a sogra dela, a mãe do então companheiro, havia procurado a polícia dizendo que ela tinha abortado, matado o filho e enterrado o filho debaixo da cama. Eu fui consultando os autos, né? A denúncia era, em tese, mais ou menos isso, narrava uma história de infanticídio, em que ela dera à luz uma criança, enrolara a criança no cobertor e enterrou a criança, cavou debaixo da cama, a casa era de chão, de terra batida, ela cavou debaixo da cama e enterrou a criança. A sogra denunciou a polícia, né, comunicou à polícia o fato que aconteceu, a polícia chegou na casa dela e descobriu o cadáver da criança debaixo da cama, ela foi presa, foi denunciada, processada, pronunciada e levada a julgamento pelo Tribunal do Júri pelo crime de infanticídio. E eu fui nomeada para fazer o júri, eu não conhecia, ela estava solta quando eu fui fazer o júri, então eu a conheci no dia do julgamento. Ela não tinha testemunha de defesa. E eu consegui, das testemunhas de acusação, evidenciar essa situação de violência doméstica, que na época não existia a Lei Maria da Penha, isso tem muito tempo que aconteceu, isso foi na década de 90. E evidenciada essa situação, eu consegui, analisando as provas dos autos, demonstrar que não havia evidência material de que a criança houvesse nascido com vida, porque não teve uma perícia suficiente para resolver essa questão. Em razão disso, eu consegui a absolvição dessa mulher no Tribunal do Júri pelo crime de infanticídio, com a tese de que a criança nascera morta, que ela enterrara a criança e que isso tivera sido feito porque ela tinha medo do marido, né? Porque ela era vítima de violências do companheiro. Então, assim, foi um caso muito marcante, não pela absolvição, mas pelo comportamento dela no Tribunal do Júri, porque ela ficou de cabeça baixa o tempo inteiro e quando terminou o julgamento, ela pegou uma bolsinha que ela carregava do supermercado, que parecia que tinha uma chave e um biscoito dentro da bolsinha, virou e falou assim: acabou? Posso ir embora, doutora? Virou as costas e foi embora. Então, assim, o quanto que nós somos diferentes e o quanto que nós temos que exercer em qualquer profissão que a gente escolha uma humanidade suficiente para a gente compreender as diferenças entre os seres humanos, né? A gente não pode exigir do outro aquilo que o outro não tem condição de dar. E a gente não pode se comportar como se o outro nos compreendesse. Então, eu sempre falo que quando a diferença entre as pessoas é assim, o que tem que acontecer não é o de baixo subir, mas é o de cima descer um pouquinho para a gente poder chegar junto e crescer junto. Essa sempre foi o meu raciocínio, o que eu penso que é correto. Professora, na palestra de quarta-feira, o doutor Marco Túlio foi questionado sobre onde ele acha que a justiça é feita de verdade, se é mais no tribunal do júri ou no juízo singular. Qual que é a sua opinião sobre esse tema? Se realmente o júri faz mais justiça do que a justiça comum? Então, Ronan, eu não me arrisco a responder essa pergunta, porque assim, eu já trabalhei em muitos processos que eu ganhei ciente de que a justiça não estava acontecendo. E eu já perdi muitos processos ciente de que a justiça não estava acontecendo. Então, assim, tanto no júri quanto no juízo singular, né, na justiça do juiz singular, do juiz único, eu penso que os juízes togados, os juízes concursados, por mais que a gente ensine que o juiz ele não pode ter uma convicção íntima que
influencie na sua convicção para poder proferir uma decisão, isso é balela, mentira. Se um juiz foi vítima de agressão sexual, ele sendo homem ou mulher, vítima de agressão sexual na infância, a mão dele sempre vai pesar muito mais para um agressor contra a dignidade sexual. Se é uma mulher juíza que está trabalhando em casos que se relacionam a violências contra mulheres, eu acredito que também isso vai acontecer. Tanto é que é assim que a gente escolhe jurado para o conselho de sentença. Então, isso vai muito da percepção do que é justo. E o que é justo é dar a cada um o que é seu. Então, eu vejo que no conselho de sentença, no tribunal do júri, os jurados eles julgam de acordo com a convicção íntima. E nós, seres humanos, na nossa convicção íntima, nós somos pessoas extremamente orgulhosas, vaidosas e egoístas. E se a gente vai se pautar somente na letra fria da lei, a gente não é capaz de fazer a justiça chegar à sociedade realizando a sua função social. Então, onde que a justiça acontece é quando nós, enquanto advogados, defendemos um cliente ou assumimos os interesses desse cliente e somos capazes de toda noite dormir com a consciência tranquila e acordar com a consciência tranquila dizendo que a gente não deve nada a ninguém. Que a justiça é feita quando a gente é juiz, quando se julga, ciente que não está atendendo a nenhum interesse privado ou particular que não seja da própria sociedade ou da própria lei, né? E quando é promotor de justiça, quando se acusa com a convicção de que a pessoa precisa ser acusada, ou não se acusa, ou se pede absolvição quando se tem essa convicção. Então, Ronan, eu penso que a justiça ela é feita na cabeça de cada um. E como nós somos egoístas, orgulhosos e vaidosos, a cada dia a gente tem que pensar em lapidar as nossas imperfeições para fazer sempre a coisa certa. E você conhecer a outra pessoa e olhar para a outra pessoa e ver nela a verdade, ver que ela está fazendo a coisa certa, é uma das coisas mais difíceis que a gente tem de perceber, né? Quando você é pai, quando você é mãe, você olha para o olho do seu filho e você conhece. Mas quando você olha para o cliente, você não é capaz de conhecer. Então, isso está muito mais relacionado a gente do que ao outro, sabe? Então, assim, eu espero que todos os juízes que tenham trabalhado no processo que eu atuei tenham dormido com a consciência tranquila, que os promotores tenham atuado sempre com muita dignidade, com hombridade, com a consciência tranquila. E os meus clientes, quando eles mentem, eu viro para eles e falo que eu sou a sua melhor amiga, mas eu posso ser a sua pior inimiga, porque eu tenho esse dom. Tem uma pergunta do Guilherme, nosso companheiro aí. Ele gostaria de saber qual palavra a senhora usaria para definir sua trajetória. Não, eu trabalho, né, Guilherme? Eu trabalho igual uma doida. Definir minha trajetória é, primeiro, eu só consigo fazer tudo o que eu faço porque eu sinto o meu trabalho como se fosse a minha família. Mas eu não estou caindo em contradição para dizer que o trabalho é a minha família. Mas quando eu assumi, e isso, meninos, tem muito tempo, muito tempo. Eu sou chamada de Tia Lu desde 1994, quando eu entrei em sala de aula, com 23 anos para 24 anos, e alguém não me respeitou de forma absurda. Eu saí da sala querendo chorar. Resolvi voltar, mandei todo mundo calar a boca, baixar a cabeça, ir para o cantinho do pensamento, ficar pensando durante 1 minuto que eu ia contar no relógio. Por que eu fiz isso? Porque quem faz isso é tia em escola primária, né? E eu estava lidando com um monte de marmanjo que estava tendo comportamento pueril, infantil, ridículo. Eu falei, ó, tia Lu vai perder a paciência com vocês. Mentira, porque eu não sabia fazer isso naquela época. Hoje eu sei. E aí eu fiquei sendo chamada de tia Lu. Mas, na verdade, isso hoje, para mim, me faz entender que o meu local de trabalho é o local onde eu me sinto bem. Onde, na verdade, eu não sinto que eu estou trabalhando. Eu sinto que eu estou cansada, porque eu estou em casa, eu estou trabalhando e estou cansada. Então, não faz muita diferença. Então, assim, eu faço dos lugares a minha casa,
sabe? E isso para mim é importante, tanto no aspecto físico do local, da decoração, das coisas que me deixam bem, como com as pessoas que eu convivo. Tanto é que quando a pessoa me faz bem, eu também não convivo com ela muito tempo, não. Eu dou um jeito, eu faço... Patrícia Aurélia, minha amiga da UFV, ela diz assim, a Luciene faz cara de paisagem. Eu sou capaz de olhar para a pessoa, fingir que eu estou escutando, mas não estou escutando nada, na verdade. A gente já está caminhando para o final. Eu gostaria de fazer uma pergunta mais. Quem te conhece sabe que você é extremamente realizado dando aula e extremamente realizado na advocacia. Mas eu te pergunto, tem alguma meta, algum objetivo profissional ainda a ser realizado? Profissional? Sim. Tenho. Assim, não em questão de ser mais do que eu sou, fazer mais do que eu sou. Eu não quero parar de trabalhar agora. Olha só, gente, eu sou da época da máquina de escrever. Quando eu vi um pendrive, eu fiquei olhando para aquilo assim. Eu não conseguia entender que dentro daquele negócio cabia tudo que estava no computador. Quando me falaram que eu tinha que ligar um cabo USB, na verdade, a outra vez que eu fui repetir, eu achei que o certo era falar cabo USB, não era USB. Você entende, Ronan? Uhum. Então, assim, eu agora tô me achando o máximo. Eu tô no StreamYard. Eu vou ter um canal no YouTube daqui a pouquinho que meus alunos falaram que vão me ajudar a fazer isso. Eu tô muito top, eu tô aprendendo a fazer muita coisa. Eu quero continuar aprendendo a fazer. E quando eu entrei no Unifagoc, eu achei que se eu conseguisse formar uma turma, eu já poderia me dar por satisfeita, sabe? Hoje, quando eu recebo os meus alunos do primeiro período, e olha que a primeira turma eu formei foi em 2017, né? Hoje, quando eu olho para os meus alunos que chegam no primeiro período, eu olho para a cara de cada um deles e falo assim: se Deus quiser, eu vou entregar o diploma na mão deles também. Então, este que é o meu sonho. É assim, ver vocês do primeiro ao último período se transformando, das pessoas insuportáveis e adoráveis que vocês são no primeiro período, até se tornarem as pessoas que eu vejo e tenho prazer de trabalhar e de encontrar no fórum, de encontrar na rua, e eu vejo vocês todos enrustidos e travestidos e vestidos e maquiados e fantasiados de advogados, e quando vocês olham para mim, vocês falam assim: a tia Lu. É isso só isso que eu quero fazer. Você pode ter Eu quero certeza chamar de que doutor Manan. você pode ter certeza que na minha caminhada profissional você já fez diferença. Admiro muito Obrigada. sua capacidade de gerir pessoas e de lidar com os vários problemas que tem na faculdade. Mas, ó, amanhã é sábado, viu? Vocês nem pensem em me perturbar, pelo amor de Deus. Vocês me dão tempo, eu tenho que colocar as questões ainda no AVA, eu tenho que fazer muita coisa. Então, a gente até passou do tempo programado para encerrar. Gostaria que você deixasse uma mensagem aos alunos que estão assistindo a gente aqui. Ronan, antes disso, eu vou responder uma pergunta da Dijane e do Jorge. Tem duas aqui que eu achei muito bacanas. Ó, do Jorge, você relatando esse parecer, te pergunto, quando chega algum fato envolvendo um professor, como você age? Porque você também é professora. Dantas, eu me acho uma pessoa 70%, tá? Nunca me julguei 100%, mas também nunca me julguei abaixo de 70%. Então eu tenho os meus defeitos como todo mundo tem. Mas eu sou diretora de um curso. É como se eu fosse gerente de uma empresa. E a função do gerente de uma empresa é carregar os pecados do mundo, os pecados dos seus vendedores, dos seus funcionários, né? Então, eu, como professora, eu erro, e como diretora eu erro também. E sei que meus professores erram, e muito, como, né, todo mundo. Então, assim, quando eu recebo uma reclamação, eu assumo a responsabilidade do erro. Eu falo, ó, meu colaborador errou, tá errado, você me desculpa, o que eu posso fazer para resolver? A primeira questão, eu penso que todo mundo que esteve comigo na minha sala, em algum momento, não me viu numa postura diferente do que essa. A minha responsabilidade com os meus professores é extremamente objetiva. Mas depois a gente tem uma conversa.
entendeu? E quando eu não consigo conversar na hora, é porque eu estou muito brava. Eu tenho que passar um pouquinho. Eu sou do tipo de pessoa que não funciona bem no calor das emoções. Então eu tenho que esperar passar e aí depois eu converso. E eu nunca tive, eu falo isso 100% de forma absoluta, não é igual ao exame de paternidade que é 99,99, é 100%. Eu nunca tive um professor que não aceitasse as minhas considerações. Eu já tive professor que não gostou das minhas considerações, mas que não aceitasse não. E isso também com os meus alunos, né? Então, essa questão do professor. A Adjane fez uma pergunta sobre obrigada, né, Adjane? Não sou especial, não, já te falei, eu sei que é, né? O que o aluno de direito tem que incorporar em sua essência para se tornar um profissional de respeito? Ética. A palavra é ética. Não ficar com dinheiro de cliente. Não contar caso de cliente com nome de cliente, ridicularizando a situação do seu cliente. Não fazer disso uma estampa da sua profissão. Respeitar o seu cliente, respeitar o dinheiro do seu cliente. Se R$ 1.000 para você é pouco, para o cliente pode ser o salário que ele ganha no mês. Então, assim, ética. A palavra é ética. Ética é o fundamento de qualquer respeito profissional, tá? E eu acho que é isso, ética. Fechou, né, Ronan? Com Falar nisso, certeza. tá linda, hein, Ronan? Obrigado. Hoje não é a mesma camisa, não, tá? A cor é igual, mas é outra diferente. Então, você gostou da minha? Colorida. Com certeza. Está sempre brilhante. Vamos encerrar ou não? O que você Ué, acha? vamos, né? Eu acho que não tem mais pergunta, não. O pessoal cansou de mim, já está tarde. Eu tenho que, na verdade, dizer para o povo, né, que eu sou muito feliz de fazer o que eu faço. Sou muito feliz por viver com pessoas tão bacanas. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que tenha inimigos. Na verdade, eu sou uma pessoa que sei que tem pessoas que não gostam de mim, mas eu não posso dizer isso em relação a ninguém, de que eu não gosto de determinada pessoa. Quando eu não me afino com determinada pessoa, isso fica muito evidenciado na minha cara, no meu comportamento, porque eu sou uma pessoa extremamente sincera. Então, nessa sinceridade que eu faço da minha vida, que eu faço um mote, né, da minha vida, o que eu tenho que dizer para vocês é que eu sou extremamente feliz por fazer o que eu faço. Eu nunca pensei em ser outra coisa que não fosse advogada e professora. Sou extremamente feliz por ter a minha família, né? Minha família é uma família muito unida. E sou extremamente feliz por ser independente. A independência, para mim, sempre foi um valor muito importante. E é uma independência que não é só independência financeira, não. É a independência para pensar e a independência para respeitar o próximo. Porque eu vou dizer para vocês, né, agora todos os meus alunos e professores que estão me ouvindo, a independência ela acontece quando você não se sente preso. Não quando você não está preso, mas quando você não se sente preso. Então, assim, eu estou presa ao meu trabalho, ao meu escritório, à Universidade Federal de Viçosa, à minha família, à faculdade, presa pelos vínculos que eu criei, mas eu não me sinto presa. Me sinto viva. Eu sinto que se eu parar de fazer tudo isso, muitas coisas vão perder sentido na minha vida. Preciso ir me preparando para isso, né? E dando lugar para vocês que estão chegando e tentando ser exemplo para vocês. Então, relacionado até uma pergunta que me fizeram aí, o que o aluno tem que fazer para se tornar um profissional de respeito? A primeira coisa que vocês têm que ser é ser a verdade. Nós não podemos ser uma fraude. A gente só pode falar aquilo que a gente sabe. A gente só pode orientar o cliente quando a gente tem uma certeza, e para ter certeza a gente precisa conhecer o direito, tá? Então não é vergonha dizer eu não sei, vou estudar e vou te dar a melhor resposta e vou dar tudo de mim para poder resolver o seu problema. Então, eu parto do pressuposto que a gente tem que saber fazer e ter independência nesse aspecto, de conhecer o que está fazendo para ter segurança, porque a pessoa insegura,
É a pior coisa que tem, tá, gente? A gente tem que ter segurança. Segurança para falar, até para falar mentira. Segurança. Eu já contei para os meus alunos em sala de aula que, às vezes, eu falo uma coisa errada, e eu falo com toda a convicção e pergunto, vocês acreditaram? Aí o pessoal fala, é lógico. Eu falei, pois é, mas é mentira. Então, assim, ter a convicção daquilo que está falando, transmitir segurança, não ter insegurança e ter independência. Ter independência é não ficar vinculado à fortuna de ninguém, ao dinheiro de ninguém, a favor de ninguém, à beleza de ninguém, ao espelho de ninguém. A gente tem que ser o que a gente é, né? E quem gostar da gente fica do lado da gente. Quem não gostar, nem a nossa falta vai sentir, então não vai fazer diferença. Excelente. Eu, na minha opinião íntima como aluno, eu afirmo que essa terceira semana acadêmica foi, apesar de tudo que a gente está enfrentando, uma das melhores que a gente já teve. Queria agradecer, queria agradecer muito a organização por me permitir fazer parte disso aí, dizer que estou à disposição para os próximos, se precisarem de mim. E Ronan, passa, você fechou. e passa a palavra para a senhora encerrar aí agora. Então, eu queria fazer uma pergunta para todos aí agora, saber se está todo mundo em casa. E se está todo mundo em casa, quem é que está de salto alto e roupa de baixo devidamente composta? Porque você está de chinelo, Ronan? Eu estou de chinelo e bermuda. Pensei nisso. Eu não estou, não, mas também não vou levantar para mostrar para vocês. É, eu quero dizer isso mesmo, foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso porque ninguém negou participar. Todas as pessoas ilustres que nós convidamos são pessoas que agradaram a todos, né? Não teve ninguém que foi maldito, que foi malquisto, que foi mal recomendado, todos muito bacana. E o mais legal de tudo, gente, eu vou falar para vocês. Essa semana acadêmica ela foi criada pelos alunos e professores. Eu, Luciane Colli, estou participando de abertura, encerramento e hoje. E fiz o contato formal com as pessoas que já haviam sido convidadas. Mas o nome dos palestrantes, o formato, sem a estrita colaboração dos funcionários do Unifagoc, do setor de comunicação. Sem a estrita colaboração dos alunos, ex-alunos que participaram desse evento, Ronan, Marise, Guilherme, professor Arthur, professor Ivan, professora Aline, que comandaram toda essa organização, o Felipe, o Michael do setor de comunicação, digo para vocês que esse evento não teria sido tão bom quanto aconteceu, né? E vamos pensar como é que vai ser ano que vem. Eu só quero dizer para vocês, meninos, que o bacana é a gente não parar, tá? A gente não desistir. Eu fui muito perguntada hoje por muitos alunos se a gente vai continuar nas atividades remotas até dezembro. O que eu tenho a esclarecer a vocês, como a própria Unifagoc divulgou na nota técnica, é que o que foi autorizado é que o regime remoto vá até dezembro de 2020. Mas o regime presencial, ele não foi proibido. Ele precisa ser regrado, ele precisa ser pensado, regrado e autorizado pelas autoridades sanitárias e autoridades administrativas municipais e estaduais. Então, o Unifagoc está já pensando de como nós iremos retomar as atividades em agosto com a possibilidade de parte das aulas presenciais. Eu não posso antecipar nada para vocês, porque isso não pertine nem compete a mim. Mas quem não for continuar conosco, pensando que nós vamos ficar no regime 100% remoto até dezembro de 2020, está enganado. Não é essa a nossa pretensão. Ocorre que todas as resoluções, elas estão sendo baixadas, as portarias pelo Ministério da Educação. Nós tivemos ontem a troca do ministro da Educação, então nós estamos no mar de incertezas. E no mar de incertezas, o papel da nossa instituição de ensino é dar agora a única certeza que nós temos, que se não pudermos ter o regime presencial ou híbrido a partir de agosto, nós continuaremos no ensino remoto. Mas estamos fazendo de tudo para que possamos ter pelo menos uma parte do ensino presencial.
O ensino remoto ele não agrada nem todos os professores, nem todos os alunos e nem todos os nossos dirigentes. O ensino presencial sempre foi o objetivo de todos quando entraram aqui. E é em cima disso que a gente está trabalhando. Vocês podem ter certeza, a gente não para um minuto. Um minuto. E enquanto isso, vamos fazer do limão uma limonada. A nossa melhor semana acadêmica, o nosso melhor direito e literatura, o nosso melhor direito de boteco, cabeça para frente, semana que vem exame remoto, avaliação institucional, férias que todo mundo merece e agosto já está chegando. Isso aí. Muito obrigado, gente. Ronan, obrigada. Obrigada demais. Uma aluna falou que não conseguiu confirmar a presença, foi a Letícia. Qual que foi o problema? Gente, tem uma diretora que chama Luciene Colli. O e-mail dela é cordedir@unifagoc.edu.br. Se for o caso, manda para mim um e-mail que eu ajudo a resolver esse problema. Como todos. Muitos. Quem tá junto sabe que são muitos. Isso aí. Então é isso, gente. Eu agradeço a participação. Um abraço e até a próxima. Beijo para todo mundo. Obrigada, Beijo. Ronan. Obrigada, Arthur. Obrigada, Aline, Marise, Guilherme, Michael, Felipe. Obrigada a todos os meus alunos queridos e prometo, quando a gente voltar, a gente vai fazer uma festa.